Boa noite, pessoal. A gente vai contar aqui um pouco da nossa história, do nosso testemunho. É bem breve, assim, tem muita coisa, não vai caber aqui, a gente vai tentar simplificar ao máximo. E a gente quer contar um pouco da nossa história de amor, como foi que a gente se conheceu, o que Deus fez nas nossas vidas. E eu vou dar a vez pro meu queridinho aqui. Olá, meus irmãos, tudo bem? Então é isso, nós nos conhecemos ali no final de 98, né? Dezembro. Eu acabava de mudar de residência, estava mudando de um bairro para outro e ali na Rua 4, a gente, em poucos dias, eu tentando conhecer a rua ali, o ambiente, né? As pessoas, a vizinhança. E eu já morava na rua desde bebê. Eu era adolescente, tinha apenas 16 anos. E 14. ali a gente, aquela coisa mesmo de adolescente, né? No final de noite a gente ia para fora, não tinha internet na época, aquela coisa toda. Então eu ia passando ali aquela garotinha com a amiga, cabelinho curto, entendeu? Muito bonitinha, assim, muito charmosinha, aquela coisa toda e tal. E me chamou a atenção. E ela passou uma vez, passou duas, no outro dia eu fiquei observando onde é que ela morava. E ali realmente fui atraído, a princípio, pelo jeitinho dela, né? E como naquela época você não tinha Orkut, não tinha Facebook, não tinha como você conhecer a pessoa se você não abordar logo a pessoa. Então ele já foi me abordando. Eu tinha um violão que eu tinha acabado de ganhar. E aí foi... E essa coisa do violão, né, nos aproximou, porque eu já tocava na igreja nessa época. E aí quando eu acho que eu falei com pro meu irmão ir atrás do contato dela, algo desse tipo, não foi? Foi, tu pediu pro Júnior me perguntar meu nome. Porque meu irmão era mais velho, tem aquela coisa, eu ainda era muito tímido, né, como eu ainda sou. E ali, depois ele descobriu o nome dela e tal, e aí eu fui passando com o violão na mão, em frente à casa dela. Ela estava sentada e eu peguei meu violão e fui dar um ali de, como é que se diz, Dom Juan, né? Então ali eu perguntei se eu poderia conversar com ela. Não foi? Foi, aí eu disse assim, ó, pode, bem snob. Aí ele prometeu pra ele que nunca mais ia falar comigo. Foi que ela foi assim meio snob, meio borsal, né? Então, mas aí depois eu voltei pra casa e tal, fiquei observando. E depois como foi? Não, quando ele veio falar comigo no violão, ele disse que pode e tal, mas depois ele passou e voltou, veio falar comigo, a gente começou a conversar e eu, assim, de cara, eu achei que ele era o príncipe encantado, assim, eu gostei dele de cara. E a gente começou a conversar e a gente tinha muita sintonia nos assuntos, apesar da gente ser realmente muito diferentes. Eu sou muito extrovertida, o Nassed já é mais calado, mais na dele. Porém, hoje em dia a gente se parece muito, né? Assim, Convivência de 20 anos, né? a gente foi se afunilando e pegando muito um da personalidade do outro. E aí Quando eu cheguei lá para conhecer, eu acho que no segundo momento que a gente conversou, eu ia chegando um paquera dela lá. Né? E aí eu já fiquei assim, e aí eu vim para casa. Quando ele chegou, eu tirei o time de fora, de campo. Aí eu E mandei fui para casa. pra... Eu fui para casa, né? De repente ela chegou lá e tal. Chamando ele na porta da casa dele. Eu botei o menino pra correr e fui lá falar com ele. Porque eu gostei muito do Nassed de cara. E o que me chamou muita atenção no Nassed é porque ele tinha 16 anos e ele já trabalhava. Pra mim, todos os meus amigos que tinham 16 anos eram igual a mim, assim, totalmente dependente dos pais. E ele não, ele já era cheio de responsabilidade. Aquilo me chamou muita atenção. Na realidade, eu trabalho desde 12 anos, sei lá, acho que 12, 13 anos, porque eu vim de uma família, meu pai era vendedor ambulante, e o meu tio, que hoje eu trabalho com ele, nós éramos vendedores ambulantes ali no centro de Fortaleza. Eu estudava de manhã e muitas vezes ia trabalhar à tarde, aos sábados eu trabalhava com ele, com os dois, assim, então já meio que cresci nesse ritmo aí, né? Então, realmente, já sempre desde pequeno eu tenho essa questão da rotina do trabalho. Entendeu? Então, quando eu conheci a Aline, eu tinha 16 anos, ela tinha 14, né? Então, hoje eu acho totalmente errado, então. inconcebível uma situação dessa, né?
Eu acho muito arriscado um adolescente. Nós tivemos sorte por conta da bondade de Deus na minha vida, na vida dela, porque os riscos foram muito altos, né? De um adolescente começar a namorar com 14, uma jovem namorar com 14 anos. Eu fico imaginando minhas filhas querendo namorar com 14 anos. Eu não vou aceitar, meu irmão. Eu vou, entendeu? Eu vou resistir ao... Não tem como. Pra mim, namorar na época não era nem a questão assim, pra mim namorar era um status. Eu era tão infantil que eu brincava de boneca. Quando eu fui pedir pra ela namorar com a minha mãe disse assim, a primeira coisa que ela falou, como é que tu quer namorar? Tu ainda brinca de boneca? Aí eu abandonei a boneca pra poder namorar. Era realmente muito criança. A sorte é que os dois eram ainda criança, né? A gente era muito inocente, assim. E aí quando a gente começou a nos aproximarmos, né? Não tinha nessa coisa do namoro, assim, a gente fomos nos aproximando e eu com 16 anos nem imaginava a resistência que a mãe dela tinha, né? Os pais dela tinham com toda razão, né? sobre mim. Sobre qualquer namorado. Sobre qualquer situação. Mas o fato é que a gente começou a namorar e quantas vezes, né? Eu chegava na casa dela 7 horas, 8 horas, a mãe dela gritando para ela ir para casa, né? Eu saí dali muitas vezes com raiva, chateado. Mas eu era um adolescente, né? O que eu fico imaginando um adolescente com 16 anos, né? Mas o que acontece, gente, é que a gente foi namorando. Foi se conhecendo, foi vendo que a gente tem muita coisa parecida. Na época eu era católica e ele era evangélico, né? Assim, e a gente conversava muito, mas assim, nunca teve da parte dele algo tipo, vamos pra igreja, eu só vou ficar contigo se estiver na igreja. Não, assim, ele respeitava muito, mas eu sempre fui muito questionadora, eu sempre gostei de saber as coisas, os porquês mesmo. Eu gosto de evidências verdadeiras daquilo e eu não via evidências na igreja que eu pertencia. E é quando eu fiz a crisma, assim, pra mim foi o ápice, porque o professor de crisma, ele era um cara muito legal, a crisma era muito legal, mas ele não conseguia responder nenhuma dúvida minha e eu ficava muito frustrada com aquilo. E foi que realmente eu fui pra igreja, entendi o evangelho, aceitei Jesus. E quando eu aceitei, muitas pessoas, elas achavam que eu tinha aceitado por conta dele. Mas aí, tinha 16 anos, então eu tô de bodas, né? Que eu já tenho, quantos anos? 35, 16? 17 anos. Acho que... E é isso, gente. A gente começou a caminhar junto nesse período, né? Então, logo ela começou a ir pra minha igreja, aceitou Jesus lá no Jardim Guanabara. E a minha mãe também não deixava... Na verdade, ela não deixava eu sair com ele. Pra eu sair, eu tinha que convidar as amigas. Então, eu ia lá, todas as amigas, por favor, vão pro culto comigo. E elas iam, era muito engraçado. O Narciso não tinha carro, ele tinha 17 anos. Não, eu tinha 16, tinha 18. E eu achava tão interessante, ele sempre foi um cavaleiro. Aí lá vinha ele com um teclado... E a gente pedia um táxi, às vezes era tarde, a gente tinha que andar com o teclado na mão, eu de salto, de Bíblia, com as amigas atrás. Exatamente, gente. É uma história, né? Uma história realmente... É uma história muito curiosa pelo desenrolar dos fatos, né? Hoje nós fizemos 20 anos, né? Que nos conhecemos. Fizemos 10 anos de casado e 20 anos... Esse ano. Exatamente, 20 anos que nos conhecemos, né? Passamos por muitas situações complicadíssimas, os riscos foram muito altos, né? Muito mais, eu hoje confesso que muito mais por erro da minha parte, por muito erro meu, pelo fato de um dia ter saído da igreja, eu desviei da igreja, né? Então isso me trouxe alguns prejuízos e um risco muito grande de ter perdido a Aline, de ter perdido a família, de ter perdido as meninas, essas coisas todas, né? Graças à parte de desviar, porque a gente ia pra igreja e tava tudo bem, mas chegou um momento que o Narciso começou a ficar estranho, ficou estranho comigo, ele queria terminar, eu não queria que ele terminasse. Eu também não tinha uma orientação, assim, então eu fiquei muito perdida nessa situação. Eu queria ficar com ele porque eu amava ele. E aí ele saiu da igreja, ele saiu da igreja, depois agora que eu vou entrar mais e mais. Eu acho que isso foi muito acertado, porque enquanto ele foi para festas e viveu outro tipo de vida, eu não fui fazer isso, eu entrei mais na igreja, assim. Por mais que ainda tinha muitos erros, assim, realmente faltou um acompanhamento, eu não tô culpando ninguém, eu acho que se tivesse tido, talvez eu não teria errado tanto.
Talvez eu não tive também por desobediência minha, não sei, né? E eu orava muito. Engraçado que quando ele ia pra uma festa, alguma coisa que eu suspeitava, eu passava a noite todinha orando, pedindo pra Deus transformar o coração dele. Eu só falava isso, eu só orava isso. Eu não pedia pra Deus pra ele ficar comigo, eu só pedia pra Deus transformar o coração dele. Tem traição, tem muitas coisas. A questão do... a partir do momento que você desvia do caminho do Senhor, você sai de um propósito, né? Você sai e você vira... Você começa a ser guiado pelo sistema. O sistema mundo, ele vai guiar sempre para a libertinagem, entendeu? Para as soluções... Vai tornar normal, né? Assim. Exatamente. Então, tudo isso ameaçou muito a... Mas quando tu estava desviado, tu lembrava assim da igreja, tu tinha vontade ou tu achava que era uma coisa... O tempo que eu passei no mundo, que não foi muito tempo, eu sempre me achei que eu estava fora de um contexto, aquele contexto não era para mim, né? Eu tinha sempre essa sensação, no final das contas, né? Eu não tô, que esse lugar não é para mim, é aquela história do peixinho fora d'água. Então eu tinha essa ideia. Então quando eu fui convidado um dia, né? Deixa eu adiantar aqui o assunto que tem uns minutos. Né? Não, aí resumindo, ele voltou para a igreja, entre aspas, assim, a gente se reatou, ficou tudo bem, mas mesmo assim ainda a gente não estava congregando em nenhum lugar. E aí foi que... eu voltei para a igreja da seguinte forma, de uma forma bem curiosa, né? Deixa eu só contar um detalhe aqui. E nisso, quando ele se desviou e eu tava... Assim, eu fiquei muito mal mesmo, muito, muito mal, muito triste. Ele queria terminar comigo e eu ia para uma igreja, num culto da semana. Sempre eu ia esse culto. E o pastor foi usado por Deus e o pastor falou para mim, o pastor falou veridicamente assim, para mim, tudo que eu tava vivendo, tudo, assim, eu fiquei impressionada. E no final, o pastor dizia, né, que Deus tinha dito que eu ficasse na minha, que eu não pode falar? O pastor já claro, lógico que não. E ele falou que eu ficasse na minha e que o Senhor ia fazer uma transformação, que eu ia ter uma grande... Não, que Deus ia fazer uma transformação, não, que eu ia ter uma grande surpresa. E eu achei que a surpresa era eu conhecer outra pessoa. Eu não achava que era a transformação na vida dele, né? Mas mesmo assim eu fiquei naquela. E engraçado que aí depois desse dia que Deus falou comigo, e foi tão forte, foi uma experiência assim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, por mais que eu ainda fazia alguns erros, algumas coisas que iam desobedecer a Deus, mas era diferente, porque Deus tinha falado comigo, assim, Deus tinha falado comigo, sabe? Agora eu tinha uma promessa, eu não entendi aquela promessa, mas eu tinha uma promessa. Vai, conta. Então, aí, quando determinado dia, um amigo meu da Assembleia de Deus lá do São João do Tauape, que foi até então a última igreja que eu havia servido, né, como músico. E então ele hoje é o Maírto, né? O Maírto ligou para mim falando que havia um convite. Esse convite partiu de um outro músico que congregava com o pastor José Pedro, da minha igreja hoje, né? Que é o Julinho. Então o Julinho disse que precisava de um tecladista e um baixista para tocar no aniversário de um ano do Ministério 100% Trio. 2007 ou 2008? 2009. Não, 2009 a gente casou, filho. É 2008. Então ali eu fui convidado e falei para ele, não, cara, fala pro pastor que eu não estou na igreja, estou afastado da igreja, então não acho conveniente participar desse evento. Mas o pastor insistiu, disse que eu fosse, que ele ia orar, que ia abençoar, enfim, e que ia tocar aquele dia, né? O pastor, sabe como é que é o pastor? O pastor é ganhador de almas, né? O pastor verdadeiro, o pastor que tem um chamado, ele está sempre pensando em família, em vidas. E ali o pastor me convidou e orou por mim, então, filho, para tocamos o evento, terminar o evento a gente conversa, tá? Então, durante o evento, 3 dias de evento, assim, mover de Deus muito forte. Foi 3 dias que a gente não esquece, porque a gente ficava se olhando assim, constrangidos, porque a gente via algo ali totalmente espiritual, forte, e que a gente não estava naquele contexto. E a gente ficou se questionando, né? Sim, foi muito forte esses dias. Ali também, nesse mesmo período, eu conheci um baixista, que era o Adam, que também foi convidado para o evento e também estava afastado da igreja. E hoje ele é um dos auxiliares do nosso ministério, é músico lá também, serve conosco. Depois de 10 anos, né? Que nós não conhecemos na igreja, nós agora servimos juntos. Então, tudo é muito, muito linda a história. E ali, quando terminou o evento, o pastor conversou comigo,
respeito de família, por que que eu... Não, essa parte eu conto. Aí, depois do evento, o Narcésio ficou meio assim, aí o pastor, não, vem tocar domingo. Aí o pastor, vem tocar domingo que vem. E nessa, a gente foi, acho que um mês nessa de, vem tocar. E o Narcésio ia, né, assim. E aí, uma coisa que o Narcésio sempre foi também, que eu acho que foi algo que chamou a atenção de Deus, eu creio. E facilitou esse acesso de Deus na vida dele, foi que o Narcésio sempre foi muito obediente. Por mais que ele estivesse fora da igreja, ele era incapaz de denigrir a igreja ou ofender um pastor. Sempre ele saiu da igreja, mas tudo bem, assim, de cabeça erguida. E tanto que os outros pastores todos gostam muito dele, assim. E eu acho que isso foi um ponto que chamou a atenção de Deus. E aí, eu acho que foi muito, muito bom esse dia. Que um dia o pastor, ele tinha terminado de tocar e estava ajeitando o teclado dele. E eu toda lá, né? Aí o pastor... Toda lá. O pastor disse assim, Narcésio, peraí, não vai embora não. Aí o Narcésio, tá certo. Aí o culto acabou, aí tinha umas cadeiras, eu lembro que 100% era cadeira de plástico, ele sentou a gente lá na ponta, pegou nós dois, fez o que o Narcésio detesta, botou ele na parede. O pastor falou, olha, meu filho, quanto tempo você namora com essa menina? Aí o Narcésio... Ficou tão desorientado que ele não soube nem dizer o tempo. Aí eu, 10 anos. Aí o pastor, olha, essa menina é a pessoa que Deus escolheu para a sua vida e você tá retardando a vontade de Deus na sua vida. Você tem que casar com essa menina. Gente, eu chorei tanto. Olha, porque eu já estava num momento que eu pensava assim, não, Deus tá muito ocupado para se preocupar com essa minha questão, entendeu? Porque a gente namorava, tinha promessa de casamento, mas nunca acontecia. E aquilo ali, meu Deus, assim, Deus olhou pra mim, assim, eu chorei muito. O Narcésio voltou bem caladinho no carro. Com uns 15 dias depois, depois que isso aconteceu... aí tu se afastou de novo, depois que o pastor conversou comigo sobre isso, com o tempo, eu falei, pastor, não deu, deixa eu dar um tempo, pastor, vou repensar a minha vida e tal. Aí nessa coisa, assim, acho que eu passei mais ou menos uns 3, 4 meses. Você escutava o louvor, né? Aí eu sempre estava escutando ali algumas canções, alguma adoração que eu toquei na igreja nesse dia, nesse evento, né, dessa festa da igreja. E aí, determinada noite, eu sonhava, tinha uns sonhos, assim, estranhos, assim. Eu via um sonho que me marcou muito, os sonhos que eu tive, foi quando eu me via num círculo muito grande com pessoas da minha família, né, ficou interessante, várias pessoas da minha família de mãos dadas. Eu lembro que eu tive um sonho com a minha filha, com as minhas, não sei qual era as delas, sei que era uma menina, e que eu sonhava que eu segurava uma criança nos braços, com um vestido branco, assim, eu botava ela no braço e o vestido passava assim no meu braço, tá? Então aquele sonho me marcou demais. Até quando antes mesmo a gente casar, eu falava para ela, olha, eu já, inclusive, eu sonhei com a garotinha. Eu me lembro que esse sonho eu tive foi quando nós reatamos o nosso namoro, né? A gente passou umas situações difíceis, depois a gente reatou, continuou ainda um pouco difícil, mas eu tive esses sonhos. E fui tendo esses sonhos, então, quando determinado dia eu dormi de uma forma, acordei de outra, né? O Espírito Santo, acho que ele me convenceu de uma forma tão sobrenatural e no desejo de organizar todas as pendências que eu tinha espirituais, a vontade de reconciliar com o Senhor, de estabelecer uma família, não tinha mais dúvidas quanto a família que eu teria que formar com a irmã Aline, né? E ali eu me lembro que veio algumas questões de como eu iria reconciliar, onde e ficar em que igreja, porque eu sou filho da Assembleia de Deus, né? Eu sou filho desde criança, desde o tempo do pastor Mariano, enfim. E aí, na minha mente, tenho que voltar para a minha igreja de origem, né? Então, de fato, eu reconciliei na Assembleia de Deus com o pastor Cláudio. Então, nós reconciliamos lá, servi por alguns domingos lá na igreja, mas... E quando ele reconciliou, logo ele já foi dizendo, Aline, vamos casar? Eu nem acreditei, eu fiquei assim... Quando ele falou, meu irmão, em 15 dias eu organizei o casamento. Assim, sem percas de tempo, entendeu? Foi porque o que o mundo propõe, né, a um casal hoje, de jovens. Hoje, e na minha época também já era assim. Isso é um luxo, bem luxo, casamento tranquilo. Então, a proposta hoje de casar é uma proposta monótona, né? Então, tá cada dia mais distante
o sistema não estimula a formar família, né? Então, eu não tinha isso no meu coração. Para mim, a vida de liberdade, chegar na hora que eu quero, de não ter que dar satisfação, primeiro era a vida, né? Mas aí, quando eu me propus a isso, quando eu falei para ela, meio que não acreditou, né? E a gente passou a conversar muito sobre isso. Nós passamos a conversar mais sobre essas possibilidades de casar de fato. Foi quando aí a gente foi alimentando, até o ponto que nós nos reconciliamos, né? Até então nós reconciliamos, servi na igreja, onde eu me reconciliei por alguns domingos, né? E aí fui projetando o casamento, a cerimônia, né? E quando a gente pensou para alguém para celebrar o casamento, assim, a gente achou que ele não ia aceitar, né? Sobre o Espírito Santo muito forte, muito atuante nesse período. Eu pensei em vários pastores amigos, eu tenho muitos pastores amigos durante a minha vida de igreja, eu conheci, fiz muita amizade com os pastores. Mas, ao mesmo tempo, vi aquela confirmação que teria que ser o pastor José Pedro, né? Então, quando eu liguei para ele, foi muito legal, porque logo ele ficou muito feliz e se prontificou imediatamente de ministrar no meu casamento. E aí o Espírito Santo foi me dando as situações, né? A princípio a gente não estava muito planejando essa coisa da cerimônia, porque, poxa, tinha uma questão do clima, né? As pessoas não acreditavam muito nessa possibilidade, as pessoas não acreditavam, gente, que eu poderia me casar com a irmã Aline, as pessoas não acreditavam. Foi isso. Então, logo o que eu fiz, né? Deus falava comigo, gente, Deus falava comigo. Então, logo eu quis organizar uma cerimônia profética na casa da avó dela, que é uma irmã Elita, irmã Joselita, ali do Antônio Bezerra, Assembleia de Deus, né? Então, eu teria que fazer ali. Então, reuni os principais da família, e ali foi algo sem palavras o que aconteceu naquele dia, porque, veja, que eu nasci e me criei na igreja. A igreja é um ambiente espiritual, um ambiente. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando bem jovem, 10, 12 anos, e sabia da sensação que o Espírito Santo causava, mas havia esquecido, né? Não tinha mais essa. Para mim não existia mais essa possibilidade. Mas ali, né, no momento da cerimônia, aqueles momentos iniciais e tal, o pastor. Duas cenas que me marcou muito foi quando eu esperando a noiva entrar, né? Quando eu vi ela entrar, me veio assim uma descarga de sensações, entendeu? Via ela entrar com todo o sonho dela de casar, porque e ao mesmo tempo via poxa, mas o que eu ia perdendo? Eu ia perdendo a linha, ela perdia os dias da vida dela, 10 anos, né? Confiando em alguém, de repente, e tudo veio uma descarga de sensações. Ao mesmo tempo eu me lembrei da igreja, da noiva do Cordeiro, tudo veio tanto é que todo casamento que eu vou hoje eu me lembro da comunhão eterna entre Cristo e a noiva, né? Que nós, como igreja, nós representamos essa noiva sem manchas, né? Ela com aquele vestido branco. E eu poxa, cara, deu certo tudo que ela planejou mesmo, que ela orou. Então tudo foi. E quando nós nos aproximamos ali do pastor para o momento da palavra, quando ele abre a Bíblia, foi o choque. Me parece que naquele momento que ele abre a Bíblia e começa a ministrar sobre o casamento, parece que todas as promessas de Deus, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu e meu primo, nós frequentávamos muito a igreja, então uma vez uma profecia de um irmão, nem me lembro assim quem era o irmão, me falava das promessas de Deus e tudo acontecendo, uma família que Deus tinha para mim, do ministério, na área do louvor, enfim. E ali, quando o pastor abre a Bíblia e começa a ministrar sobre família, eu me encontrei numa crise de choro, de quebrantamento. Parece que é ali que o Narcésio começou a ser desmanchado, né? Toda aquela estrutura do Narcésio, meio orgulhoso, que não queria casar, aquela coisa toda, do cara, enfim. Então ali, naquele momento, eu comecei a chorar de uma forma descontrolada, assim, né? Meio que quase que eu não me controlo, de fato. Descontrolada. Ao ponto de que a irmã Aline confundiu os sentimentos, pensando que eu estava arrependido. E aí eu chorando, ela me cutucando e tal. Vocês estão vendo que ela inclusive me expôs aí em algumas situações. Nos stories aí vocês vão ver aí que... Mas naquele momento é porque o Espírito Santo estava lavando a minha vida de novo. Né? E no final do casamento, né, tu explicou para todo mundo, pediu desculpa à minha família. Foi muito lindo, foi muito de Deus. Por isso que hoje eu defendo muito que o
o Espírito Santo ele não espera satisfação de ninguém. Ele conhece a nossa vida, ele sabe os nossos erros de tudo. O Espírito Santo ele vai esperar que você, Senhor, me perdoe disso ou daquilo. O Espírito Santo ele vai só querer presenciar, contemplar um coração arrependido, né? Então, eu creio muito na questão do arrependimento. E ali eu fui tomado por um sentimento de arrependimento muito grande naquele momento, né? Eu vi as pessoas, meus pais estavam separados na época, e as pessoas foram tocadas pelo poder de Deus Todo mundo chorando, naquele dia. O céu se abriu ali, né? A vontade que eu tinha de sair voando, e peguei logo, tomei o microfone do pastor e comecei a orar e pedir perdão ao povo. Rapaz, foi um negócio muito sério. Gente do céu, paguei um mico. O Espírito Santo, ele nos leva a pagar alguns micos, né? Isso é normal. E dali em diante, depois daquele momento, eu comecei a servir com o pastor José Pedro, né? Então ele começou Não, pausazinha. E assim, quando eu casei com o Narciso, muitas pessoas chegaram pra mim e diziam assim, isso aqui tu vai fazer uma loucura, assim, o Narciso não vai te considerar e tal, por conta de algumas coisas que tinham acontecido no passado, mas eu tinha certeza que ali era um milagre, que o Narciso era o meu milagre, e realmente, sem nenhuma demagogia, assim, tendo Deus como testemunha, eu casei com a água, porque era uma pessoa que podia acontecer tudo, e fui para casa com o vinho. Narciso foi totalmente transformado. Depois daquele dia, o Narciso nunca mais foi o mesmo, nunca mais. Assim, é outro Narciso. Tenho minhas dificuldades, né? E aí, como rolou muita coisa, tipo traições e tudo, algumas coisas tinham me marcado muito e algumas coisas ainda me magoavam. Eu não era mais com ele, mas algumas situações me magoavam. E aí, acho que um ano depois que a gente casou, a gente fez o Casados para Sempre. E naquele Casados para Sempre eu fui... Explica o pessoal o que é Casados para Sempre. Algumas pessoas não sabem, né? É um curso bem extenso no Brasil todo, do MMI, né? Curso chamado Casados para Sempre. Então, um curso que ensina como você tem que se portar como casado, ensina sobre perdão, ensina sobre os papéis. E daquele curso, realmente eu fui curada. Daquele dia em diante, assim, ó. Assim, tudo que aconteceu no passado, muitos erros, muitas coisas ficaram no passado. Eu não culpo o Narciso, também não me culpo. E me culpo, sim, porque eu acho que eu não coloquei Deus em primeiro lugar. A partir do momento que eu entendi que Deus era o primeiro lugar da minha vida e que eu não precisava era de Deus, tudo começou a dar certo. Tudo começou a fluir. O passado, ele é algo muito importante, porque nós não somos, nosso HD mental, ele não é formatado, né? Então a gente continua com as memórias do passado. Mas eu entendo que a libertação, ela vem quando você lembra do passado, ou você fala do passado sem nenhum do seu passado ruim, né? Dos seus pecados, das suas ações. Né? Sem peso, sem culpa e sem remorso. O que eu quero falar? Quando você fala do seu passado com arrependimento, tá? Tem pessoas que falam do seu passado rindo, eu fiz isso, se orgulhando do seu passado, me envolvi com isso, eu saí com fulano, com ciclano, com não sei quantos. E quando você fala do seu passado com um tom de alegria, digamos assim, né? É preocupante. Então, o que eu falo do meu passado é porque eu perdi tempo. O que o mundo me fez foi perder tempo em relação à família, a ministério, a evolução como cidadão, enfim. Eu perdi tempo no mundo por esse sentido. Eu poderia ter... Alice, eu já falo contigo. Tá bom, eu vou já lá. Tá deixando aqui que ela vai mexer. Não, já que ela aparece, fica ali, filha. História. Senta aí. Senta aí. Então, a Analisa acordou, né? Então, gente, o que acontece? Eu falo do meu passado hoje com esse tom de arrependimento e sim, de tempo perdido, né? Não foi nada legal. Então, veja que depois que nós resolvemos realmente congregar com o pastor José Pedro, o pastor José Pedro, ele nos tem foi uma âncora, ação, né, nas nossas vidas, sim, ele foi um instrumento de crescimento. Porque o pastor José Pedro é aquele pastor... Avivamento. É aquele pastor que por que eu teria que conhecer o pastor José Pedro? Porque foi muito intenso quando eu cheguei na igreja. Então, ele me fez conhecer assim, algo que eu não conhecia, que era aquele evangelho do quebrantamento, aquele evangelho da paixão, né? De algo que eu não provei, de ouvir músicas tão simples, mas que me tocavam tanto, a ponto de eu, nos primeiros dias, nos primeiros meses, onde eu estive na igreja,
Quando eu comecei com o pastor José Pedro, eu levava meu teclado, tinha um outro músico lá, ele tocava, e eu só queria levar o teclado para ele tocar, porque eu estava ali, eu queria chegar na igreja e simplesmente ser quebrantado, entendeu? Eu estava num processo de desmanche muito grande. E foram uns dias maravilhosos, né? Nós íamos para o monte orar e tudo, era muito bom, assim, porque parece que Deus estava me limpando mesmo. E a partir de então a gente começou a servir juntos, né? E logo eu assumi o teclado da igreja, comecei a tocar com ele, né? Tinha uns músicos e tal, mas depois ele permitiu que eu começasse a tocar de novo e tal. E eu não estava, gente, eu só queria ser tocado pelo Espírito Santo naquele período, né? Então logo após isso, começou um processo de entendimento a respeito de família. Falar sobre família hoje no contexto secular é muito retrógrado, né? As pessoas meio que não aceitam isso, né? As pessoas têm uma resistência a falar sobre isso. Acho que valeu a pena casar? Valeu a pena, não só valeu a pena como pelo fato de ter a pessoa que você ama do lado, você poder compartilhar coisas maravilhosas, entendeu? Brigas também, a gente briga pra caramba. Né? Mas, a gente nunca dormiu brigado. A gente briga, mas assim, antes de dormir, bora fazer as pazes, eu não consigo, assim, E eu acho que uma coisa também que, no meu relacionamento com o Narcésio, assim, eu acho que é um ponto que a gente tem em comum, que é muito legal, é porque a gente não é orgulhoso de briga, né? Assim, de briga, daqui a pouco a gente esquece que foi que a gente brigou. A gente passa por né? Quem passa, né, de fato. E principalmente quando você começa assim, mas, por favor. Os filhos... Por favor. Não, por favor. Deixa ela aqui. A gente tá brigando. Já foi. Então, quando vem os filhos, né? Veja só. A responsabilidade... já tem 31 minutos, não tem problema não. Acho que já dava... Pode falar, mas resumindo. Resumindo sobre o casamento e sobre a nossa relação, né? Valeu a pena. Os filhos. Sim. Quando eu comecei a encarar os primeiros filhos, as primeiras filhas, né? A Analice nasceu, o processo da gravidez... A Analice foi uma pisa grande, porque a gente matura, a gente passava, era madrugada observando se a menina ia parar de respirar, assim, era... O processo da gravidez é estressante, o pós-parto, tudo isso é muito estressante. Eu entendo que a função de um pai de família, não só a função do cara, do homem da casa, mas a função do cara que traz o equilíbrio para o estresse, a tranquilidade, né? Eu também sou estressado, mas de uma certa forma, você traz o fato de você estar junto da sua esposa nesse processo é muito importante. Então eu fico triste, eu fico assim, com o coração apertado quando eu vejo mães aí abandonadas, o cara larga a mulher no meio de uma gravidez, com crianças pequenas, simplesmente abandona e troca por outra, assim, radicalmente. Até tu fala que devia ter uma lei, devia ser preso. Eu acho que deveria ter uma política nesse sentido, entendeu? Porque eu acho covardia o cara trocar a mulher com crianças. Né? Eu sei que tem vários, diversos motivos, não quero entrar nesse contexto, mas vamos lá. Então veio a Analice, depois logo a Rebeca, 2 crianças pequenas, e para completar o time, aí nós não estávamos esperando, uma coisa bem forte mesmo, porque nós não estávamos esperando, a gente meio já tinha encerrado a questão dos filhos, e aí a Heloísa veio de uma forma não programada, né? E tudo ali foi um peso, um choque muito grande nesse momento, e o fato é que a gente... Pode falar? Eu tava grávida. Recente, do quarto. Não. E esses dias, né? E depois, esses dias, gente, pelo amor de Deus, eu tive um susto de quarentena, negócio dessa quarentena aqui. A gente começou a namorar mais do que a média. E gente, tu acredita que eu pensava que ela estava grávida de novo. Eu digo, meu Deus, Jesus tem misericórdia, eu vou dar conta de 4. Mas fosse da vontade de Deus. Era, na realidade, tudo era. Mas está tranquilo, né? Graças a Deus. Casamento é isso, né? Essa montanha russa, né? Casamento, gente, é um negócio muito... Casamento é muito mais projeto de amizade, projeto de fidelidade. Não só... Casamento é complexo, tem que ser macho, tem que ser mulher de fibra para você conduzir um casamento, você permanecer casado, né? Só que nesse intempéries dessa adaptação, a Bíblia diz que é uma junção, né? É como se fossem 2 corpos que agora se tornam uma só carne. Então há uma fusão. Eu tenho uma mensagem que fala sobre a fusão. 2 corpos que eram distintos, eles são desmanchados, tornam-se um só. E assim é o casamento, né? Eu me lembro que uma das primeiras ministrações que o pastor deu sobre o casamento para a minha vida foi que
a questão de dois copos de água, né? Digamos assim. Esse copinho de plástico aí. Vamos lá. Aqui é a Aline. Essa água é a Aline e essa água sou eu. Ai, ai, ai. Copo das meninas, tudo Copo das colorido. meninas. Então, quando você... O casamento, no propósito espiritual, como se você juntasse essas duas águas aqui. Ó. Eram duas águas distintas, separadas, diferentes, digamos assim. Quando você junta aqui, é impossível separar as mesmas porções, né? Então, agora, para onde você for, você vai carregar algo um do outro, embora que haja uma separação, mas sempre vai levar algo de um do outro. Então, o casamento é um negócio muito espiritual. Deus me colocou numa caixa, num molde, para me tratar, o meu caráter. Tive o caráter, uma personalidade remodelada. Continuo nesse processo. Né? Um processo de crescimento. Exatamente. Então, aí com as meninas vieram, a entrega tem que ser muito maior. Né? Mas nada disso, gente, eu considero como julgo. Nada disso é julgo, é desafio, é projeto. É vida adulta, né? Vida adulta é você cumprir a vontade de Deus na sua vida. Você não pode, assim, na minha concepção, você tem que aceitar as fases. Existe uma fase de você curtir, você ser jovem. Curtir, que eu falo, é curtir com santidade, curtir com sensatez. Diversão de um adolescente, um jovem que tem que ser alegre, feliz, brincar e tal. Mas vai chegar uma hora que você tem que trabalhar, formar família, ter filhos. São fases que precisam ser. A gente tem que aceitar passar por essas fases, porque eu não sou a mesma mulher de antes de ter minhas filhas. Eu sou muito mais forte, eu sou muito mais ousada, eu penso muito mais rápido, porque com as meninas eu preciso ser assim. Então, isso é um crescimento que, se você tiver a oportunidade, puder ou quiser fazer isso, vai ser muito bom para a sua vida. Então é isso, pessoal. Hoje nós estamos aqui com esse projeto em andamento. Amor, né? Exatamente. É uma história de amor. Sem dúvida, uma história de amor. É um projeto em andamento, né? O projeto ele vai avançando. Nós geramos filhos, essas crianças que nós temos hoje, elas serão frutos, né? Serão como flechas na mão do valente. A Bíblia diz que elas são do Senhor. Então, de fato, elas vão atingir um propósito que não é meu. Não, agora vamos lá. Só concluir esse fato aqui. Elas vão atingir um propósito nessa sociedade. Eu entendo que as minhas filhas atingirão um propósito de Deus, de reino de Deus nessa sociedade. Eu hoje aprendi a orar pelos meus futuros genros, né? É difícil. É difícil, mas eu já estou orando pelos caras, entendeu? Porque eu quero 3 filhos que eu não tive, né? 3 filhos homens que eu não tive. Os caras trabalhador, eu quero que os caras sejam trabalhadores, honestos e que temam ao Senhor. Porque para que formem famílias e que nós possamos gerar núcleos familiares saudáveis à luz da palavra, em meio a uma sociedade corrompida. Nós vivemos a pior geração de todos os tempos, entendeu? E Deus está formando arcas onde Ele está dizendo, olha, aqui vai haver santidade, aqui vai haver cuidado. Lá fora, entendeu? Tem uma tempestade, um dilúvio de impiedade, de maldade, mas aqui dentro tem santidade. Então Deus está formando, a proposta do Senhor é formar nessa geração famílias que defendam valores e princípios, porque só assim nós podemos recuperar uma sociedade, né? E é tão bom você ter um casamento saudável, assim, você não tem conta, sabe? Você não esconde nada, é tudo aberto. Não é tão gostoso, né? O problema que eu tenho visto muitos amigos, eu acho que um casamento, gente, todas as aflições que qualquer homem possa sentir, sofrer, eu também sinto, como a Aline também sente como mulher. Todas as imposições, os pratos, né? Então, eu vejo que o que acontece. Eu tenho uma autodefesa, né? Deus me deu uma autodefesa. Então, geralmente, quando eu sou tentado em algo, tentado em uma proposta sobre a minha natureza carnal, eu apresento às minhas filhas, eu apresento a santidade do meu lar. A palavra de Deus diz que um leito em santidade ele é adorado, ele é respeitado. Venerável é um leito sem máculas. Então eu olho para minhas filhas e vejo tudo isso muito assim, cara, um projeto de santidade que Deus me colocou. Né? Então... Do casal agora. Do casal, né?
Tô pregando, gente, não tô nem pregador. Sim, agora eu quero saber sobre nossa história de amor, assim. Então é Pra isso. finalizar. A gente continua esse projeto, além o que eu realmente não é porque ela tá aqui na minha frente, nem é puxando o saco de ninguém, nem dela. Mas a Aline, ela ficou mais bonita, gente. Depois de 3 filhos, depois de 20 anos, Deus me foi muito bondoso comigo. A Aline tá aqui, olha, olha. Ela continua muito bonita. A Aline continua muito bonita. Né? E Obrigada. glória a Deus por isso, né? Porque eu tô aqui, né? Tô mais velho, mas ela continua, parece que está se rejuvenescendo. Então, Amém. a bondade de Deus sobre ela, né? Sobre tudo isso. Então, o que nosso propósito maior aqui é influenciar você, pai de família, mãe de família, lutar com os dentes sobre o propósito. Nós que não Deus somos tem um pra você. casal perfeito, nós temos, Muito pelo mas contrário. a gente tem a questão de muita concessão, a gente concede, abre muito o que a gente acha que é correto pelo bem dos dois, e assim vai vivendo, né? Longe de mim qualquer tipo de hipocrisia. Mais uma vez eu digo para vocês que a gente vive num processo. E esse processo de quarentena aqui, vocês não têm noção. E eu sou muito zangada, tudo eu fico raiva. Todo dia eu tenho que lavar uma pancada de louça. Parece que quando chega na noite, eu digo, não, hoje tem pouca louça. Eu falei, sem louça hoje. Mas por quê? Né? É uma questão mesmo de entrega. Eu tenho que dar um jeito aqui, porque a menina aqui nos ajuda, ela não está podendo vir. E aí uma limpa a casa, as meninas estão começando a aprender a arrumar o quarto, a Analice. E eu estou lavando as louças, gente. Então é isso. Isso é casamento. Então, acho que é um resumo. Um dia, se a gente tiver a oportunidade de poder falar mais, a gente vai falar, porque tem muitas coisas que aconteceram nessa parte que são importantes, mas são coisas muito íntimas e sérias. E técnicas. E aí, que precisam, inclusive, ser faladas dentro de um contexto espiritual. Dentro do contexto Tudo que eu passei na minha vida, eu consigo, paralelo ao que aconteceu, trazer para um contexto espiritual, de um projeto que Deus tinha para minha vida, que Satanás quis interferir e frustrar. Amém? Amém. É isso, um abraço a todos, beijo e fiquem com Deus.